Fala, galera, voltamos com a segunda parte desse conteúdo, né, acerca das doutrinas sociais do século XIX. Já falamos no vídeo anterior acerca do socialismo utópico, do socialismo científico. Agora estaremos trabalhando com o anarquismo, né? Para quem me conhece sabe que essa parte é super tranquilo falar acerca dessa doutrina que a galera acaba generalizando e falando de uma doutrina radical, violenta, e a gente percebe que na prática ela não funciona dessa maneira. Essa é uma doutrina que ela foi pensada por uma série de pensadores. Ela não é uma doutrina que ganha um único nome exclusivo de um fundador, né? Os caras foram pensando uma série de nuances e aí foram juntando seus conhecimentos e a base do pensamento desses caras deu início ao anarquismo na Europa. Galera, dentre esses caras a gente vai ter o Pierre Joseph Proudhon, tá? O Mikhail Bakunin, que são os mais conhecidos, e aí a gente vai ter outros que também aparecem como pensadores anarquistas, que é o Max Stirnier, o Piotr Kropotkin e o Enrico Malatesta. Então esses caras acabam pensando o anarquismo no século XIX. Primeiro a gente tem que entender que o anarquismo é de fato uma doutrina que prega o fim do Estado, porque para eles o Estado é uma instituição que foi criada, e essa instituição é criada exatamente para promover a exploração econômica de um grupo social ou de uma classe sobre a outra. Nesse caso, estamos falando de uma exploração em que o Estado ele consegue deter as duas classes sociais e torná-las antagônicas, que é o capitalismo e o que são os capitalistas, e em contrapartida a gente tem os trabalhadores. Então essa exploração ela é mediada pelo Estado. O Estado é o grande mediador. Esse Estado ele é o principal veículo da prisão, da escravidão dessa classe, né? No caso dos trabalhadores. Por conta disso, esse Estado ele deve ser destruído. Toda vez, galera, que falarmos do anarquismo, estamos falando de uma doutrina que prega a não existência do Estado. O Estado é desnecessário para o anarquismo. A partir daí, a gente tem o seguinte: eles pregam que com o fim do Estado deve existir uma luta anticapitalista, livre da associação de trabalhadores, como pregava o socialismo científico, né, pelo Marx e o Engels. Então ele não prega essa associação de trabalhadores. Além de pregar o fim do Estado, eles pregam também o fim de todas as organizações, sejam elas políticas ou religiosas, por exemplo. Então eles vão trazer uma crítica ferrenha à igreja, né, às instituições religiosas, porque ele vai dizer, olha, o Estado é uma instituição que vai escravizar o corpo do homem, e a igreja escraviza a mente. Então a gente deve acabar com todas essas instituições, sejam elas políticas ou religiosas. A igreja ela deve deixar de existir porque só através dessa inexistência da igreja o homem ele vai passar a assumir a liberdade. Ele começa a organizar uma sociedade justa e igualitária, pautada nas ideias da ciência, da ideia da razão, pautada naquelas ideias pregadas pelos iluministas, né? E uma das formas de acabar, de fato, com o capitalismo é o momento em que os trabalhadores promoverem a chamada greve geral. Então, a partir do momento que eles se derem conta, né, que são explorados e promoverem uma greve geral, uma greve de todos os setores, a gente vai ter o capitalismo entrando em colapso. O capitalismo ele não vai conseguir se sustentar a partir do momento que os trabalhadores cruzarem os braços. Então, os trabalhadores cruzam os braços e o capitalismo não suporta, vai entrar em colapso e os trabalhadores passam a assumir uma sociedade livre sem as instituições que acabam detendo, tomando o poder e se fortalecendo. Eis que então eles pregam a defesa de uma organização sindical. Olha, galera, estamos falando de organização sindical que é diferente daquilo que os socialistas científicos eles pregavam, a ideia de um partido dos trabalhadores, né? A organização sindical são os sindicatos que a gente acaba reconhecendo na sociedade atual. Galera, é importante a gente falar que o anarquismo, diferente do que é pregado, que é um movimento violento em si, ele não pauta na ideia de uma violência propriamente dita, né? Mas ele também é visto como um organismo de bagunça, não tem Estado. Galera, não é uma bagunça. Há toda uma doutrina, toda uma concepção que prega que nós somos acostumados a viver em uma sociedade organizada pelo Estado. Mas é possível, sim, chegar a uma sociedade sem uma organização através do Estado e
que haja uma liberdade, que haja a ideia de uma sociedade justa e igualitária. Mas como nós fomos criados dentro de uma matriz organizada pelo Estado, fica parecendo que uma sociedade anarquista, uma sociedade sem Estado é uma bagunça e que todos vão ditar as regras, enfim. Mas não, é preciso que a gente aprofunde mais as leituras acerca do anarquismo e passe a ver o anarquismo como uma forma de organização popular, certo? E que preza pelo não, pelo anti-estado e vai estar defendendo, galera, umas formas mais cooperativas, digamos assim, anti-hierárquica, não se pregam em hierarquia, tanto no formato da economia, quanto nas questões sociais, quanto nas questões políticas. Beleza? Então esse é o anarquismo. E aí, por último, a gente é óbvio que a igreja, né, não vai ficar fora dentro desse movimento dos pensadores, e a igreja também vai propor uma doutrina social, né? E essa doutrina social, ela faz o seguinte, olha, ela vai criticar os revolucionários, vai criticar os anarquistas, os socialistas, principalmente, né? Vai criticar esses operários e também vai criticar bem levemente essa ganância capitalista. Presta atenção, eles criticam a ganância capitalista, mas eles não são contra o capitalismo. Eles não questionam o capitalismo. Eles pregam uma sociedade mais solidária, sim. Eles vão criticar os revolucionários, né, os operários que vão estar atuando de forma violenta. Vai criticar algumas nuances do capitalismo, mas eles não questionam o capitalismo. Eles não querem findar, acabar com o capitalismo. Isso é uma grande sacada. E o que é que vai ser criado, então? O Papa Leão 13, ele vai criar uma encíclica. Uma encíclica é um documento, digamos que é uma forma de comunicar, um documento escrito em que o Papa vai comunicar entre os seus pares, né, entre os demais religiosos dentro da sua igreja. Então, é um documento que segue algumas normas, algumas regras para que os demais possam também acompanhar. E ele vai criar essa encíclica. A encíclica vai ser chamada de Rerum Novarum. Essa encíclica, que foi assinada pelo Papa Leão, ela vai trazer o seguinte, algumas ideias como, por exemplo, vai criticar os socialistas, principalmente porque, segundo ele, esses socialistas, eles faltavam com alguns princípios éticos, tá? Eles vão defender a justiça social por meio da redução das diferenças materiais e do abandono das práticas violentas por parte dos socialistas. Eles vão dizer que o trabalho ele é pessoal e intransferível, que o operário ele tem deveres e obrigações, e dentro desses deveres e obrigações ele não pode lesar o patrão, nem em seus bens e nem em reivindicações, certo? Essas reivindicações elas devem ser isentas de violência. E o Estado, que tanto foi criticado pelo anarquismo, era defendido pela Igreja Católica porque o Estado tinha a função de reprimir os agitadores e preservar esses bons operários. Esses bons operários eles deveriam estar longe daqueles que pregavam a violência, que pregavam o socialismo. Beleza? Então, a partir daí, o que é que a igreja vai propor? Muito simples, já que eles não criticavam ferreamente o capitalismo, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, é preciso, para que haja uma sociedade mais solidária, é preciso que haja um pagamento de salário adequado aos trabalhadores. É necessário reduzir as jornadas de trabalho desses operários, tá? Então, observem, é pensar paralelamente diferente daquilo que os socialistas e que os anarquistas haviam pregado, né? Ele acredita que dessa forma conseguiria uma sociedade mais tranquila. Então, para o Papa, era necessário melhorar as condições de vida dos trabalhadores sem acabar com a propriedade privada. Então, melhorando a vida do trabalhador é super tranquilo. A gente não precisa acabar com esse antagonismo entre as classes. A propriedade privada ela deve existir. Ou seja, no fim das contas, a gente vai descobrir que há uma defesa do capitalismo, não precisa nem ir tão longe, né? E esse capitalismo, segundo o Papa, segundo a encíclica, vai estar dizendo o seguinte, é um capitalismo mais humanizado, cristão, e o Estado ele deve coibir os abusos tanto dos empresários quanto dos trabalhadores. Olha que bonito, que lindo, né? Então isso era o ideal pregado pela igreja no período lá no século XIX. Eu não consigo visualizar esse capitalismo. Entretanto, era como a igreja previa. Galera, falar dos movimentos
falar dessas doutrinas operárias, a gente é óbvio que tem que citar que o movimento do trabalhador ele é importantíssimo na luta pelos direitos. Parte dos direitos que nós temos hoje, grande parte deles, foram conquistados através da luta e ele é fundamental para que possa existir. A luta contra o capitalismo vai continuar existindo, a gente tem uma sociedade demarcada por essas duas classes sociais e é importante que a gente leia e compreenda bastante todas essas doutrinas, certinho? Fechamos por aqui, espero que tenha sido tranquilo. Caso vocês tenham alguma dúvida, já sabem onde me contactar em algum dos canais que a gente já tem trabalhado. Beleza? Forte abraço, galera. Como sempre, a gente sempre finaliza daquele mesmo modo. Respeita a nossa história. Valeu!